Olá pessoal, estamos de volta com mais uma questãozinha do preparando. Essa questão ela é interessante porque antigamente se abordava muito esse tipo de questão nos concursos, tá? Se abordava muito. Então vamos dar uma repassada aqui. Olha só, um sistema de duas equações lineares com duas variáveis na forma reduzida, ele tem que estar na forma ax mais by igual a c. E na outra equação, a linha x mais b'y igual a c'. Esse a, esse b e esse c são os coeficientes de x, y e o termo independente da primeira equação. O a', x, o b', o c' são os coeficientes de x, y e o termo independente na segunda equação. Muito bem. O sistema de duas equações lineares, ele pode ser três coisas. Ele pode ser um sistema possível e determinado, o que a gente chama de SPD, sistema possível e determinado. Ora, para que isso aconteça, você tem que ter a seguinte condição: o a sobre o a', ele tem que ser diferente do b sobre b'. Se a razão entre os coeficientes de x for diferente da razão entre os coeficientes de y, o meu sistema é possível e determinado. Quer dizer, ele tem solução e a gente pode determinar essa solução. Ora, sinônimo de sistema possível e determinado é aquele que apresenta retas concorrentes na sua representação gráfica. Ora, por que isso? Cada equação linear, tá, representa uma reta. Se você tem duas equações lineares, você vai ter duas retas. E se essas retas são concorrentes, o ponto de encontro dessas duas retas é um ponto que pertence, né, às duas, como se ele é concorrente, pertence às duas retas. Logo, ele é a solução do sistema. Um sistema pode ser ainda o que a gente chama de SPI. É um sistema possível, porém indeterminado. Isso acontece quando a razão entre os coeficientes de x, ou seja, a sobre a linha, for igual a b sobre b' e for igual a c sobre c'. Quando isso acontece, o meu sistema é possível e indeterminado. Quer dizer, ele tem solução, mas elas são infinitas soluções. Você não consegue determinar qual é a solução, tá? E aí, o meu sistema de retas são retas coincidentes, né? São retas coincidentes, tá? Porque uma coincide com a outra. Todo ponto de uma é ponto da outra, tá? E ainda nós temos uma terceira situação, que é quando o sistema é indeterminado, impossível, é SI, impossível.
Ele é impossível quando você tem A sobre o A', a razão entre os coeficientes de x, igual a razão entre os coeficientes de y, mas diferente da razão entre os termos independentes. Nesse caso, as minhas duas retas, elas são paralelas. Quer dizer, elas não têm ponto em comum. Tá? Então, nós teríamos três situações. SPD são retas concorrentes. Tem um único ponto em comum. Sistema possível indeterminado. As retas são coincidentes. Tem uma infinidade de soluções. E terceiro, retas paralelas, quando você não tem ponto em comum. Tá? Muito bem. Então aí, gente, está um esboço da teoria, tá? Para que a gente resolva a questão. Ele fala, considere o sistema linear a seguir. 2ax mais 2y igual a 2. 3x mais 3y igual a b. Para quais valores dos parâmetros a e b o sistema x e y tem solução única? Então nós estamos no caso aqui, ó, SPD. Ele precisa ser possível determinado. Eu tenho que ter o coeficiente de x da primeira, que é o 2a, tá? Tem que estar para o coeficiente de x da segunda, numa razão diferente de b para b'. Quer dizer, diferente de 2 para 3. Ora, daqui a gente tira aqui 2a, tem que ser diferente de 2 e, portanto, a diferente de 1. A diferente de 1 e o b. B ele não fala nada. Isso significa que b pode ser o quê? Qualquer. B qualquer. Qualquer b. Então a opção correta seria a letra D. A precisa ser diferente de 1 e B pode ser qualquer valor. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido, tenha ficado claro. Deixe lá os seus comentários. Até a próxima.